Tudo bem, pessoal? Uma vez eu assisti a uma palestra TED muito interessante, primeiro porque ela foi feita dentro de um presídio nos Estados Unidos, e depois porque o palestrante era uma pessoa que tinha uma deficiência congênita ali, ele vivia numa cadeira adaptada tal, com os músculos atrofiados, não tinha mobilidade nenhuma e ele era o palestrante. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção em relação à liberdade. Ele dizia o seguinte: que a verdadeira liberdade você só vai alcançá-la o dia que você for capaz de controlar, de domar as suas emoções. Porque até lá você vai sempre ser um escravo delas. O que eu entendo por isso, por essa frase que ele me disse? Muitas vezes você vive dentro do seu cérebro, você vive dentro da sua mente, melhor dizendo. Você é um prisioneiro da sua mente. Enquanto a sua mente for um lugar sujo, ruim, frio, escuro, não importa o que aconteça em volta, você vai ser sempre refém dessa situação, dessa cela. Então, você pode mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de casamento, mudar de tudo. Se você não conseguir mudar a sua mente, o seu interior, as mesmas experiências vão continuar se repetindo. E ele fala para esses prisioneiros que estavam ali entre muros, né, materialmente, que eles muitas vezes poderiam ser mais livres do que muitas pessoas que estavam do outro lado das muralhas, no sentido de que pessoas que têm tudo, têm liberdade, têm dinheiro, têm família, têm isso, e ainda assim são prisioneiras de uma vida infeliz. E por quê? Porque não aprenderam ainda a controlar as suas emoções. Quer ver um exemplo? Muitas vezes você, sobretudo agora que a gente está vivendo esse momento tão polarizado de ideologias e política, onde as pessoas acabam brigando por diferenças de opiniões. Por que isso acontece? Você vê às vezes assim uma pessoa tão querida, uma pessoa que você sempre admirou, e de repente você percebe que ela tem uma posição radical diferente da sua. E parece que tudo aquilo que você admirava naquela pessoa cai por terra e tudo o que vale agora é aquela opinião que ela tem a respeito de determinado assunto. Por que isso acontece? Porque a gente acaba sendo refém da nossa própria emoção. Quando a gente se depara com um argumento contrário às nossas crenças, às nossas convicções, isso gera uma sensação muito ruim na gente. E a gente acaba tendo que ou ficar com raiva da pessoa, ou quer rebater, ou quer provar que está certo. E isso acaba gerando um efeito colateral muito grande, onde você acaba vendo pessoas desfazendo amizades de décadas às vezes, famílias brigando entre si, pais e filhos, casamentos rachando por diferenças de opinião, por a gente não saber conviver com as nossas diferenças de ideias, de opiniões, de tudo aquilo que a gente pensa a respeito de determinado assunto. E isso por quê? Porque as nossas emoções nos dominam. Racionalmente você fala: eu não quero brigar com essa pessoa, eu gosto dela, não quero entrar nessa discussão, não vale a pena entrar nessa discussão. Mas daí você vê um comentário que ela pôs, ou você vê um vídeo, e aquilo ali parece que faz o teu sangue ferver assim na hora, e você fica com uma raiva daquela pessoa, ou daquela situação, daquela opinião. Por quê? Porque você veja como a emoção é mais forte que a gente. Nessa hora, o que eu sugiro? Que você, primeiro, não responda no ímpeto, né? Acho que sempre quando a gente está muito emotivo, não é um momento, o estado mental adequado para nós tomarmos decisões. Até porque, como diz aquele velho ditado, né? Há duas coisas que não voltam: a flecha disparada e a palavra proferida. Uma vez que você fala alguma coisa, é eterno. Você não consegue retirar aquilo que você falou. Você pode se desculpar, você pode fazer um monte de coisas, mas uma vez dito, está dito para sempre. Então, é muito importante que nesse momento você freie esse ímpeto, mas que aproveite essa oportunidade para abençoar a pessoa, ou para falar assim: poxa, e se ela tiver certo e eu tiver errado? E se ela pensa assim porque o conjunto de experiências que ela teve até aquele momento, o conjunto de visões, experiências, tudo aquilo que aquela pessoa passou, de opiniões que ela se deparou, de conhecimentos, uma série de coisas, fizesse com que ela formasse essa opinião. Um caminho bem diferente do meu. Por que será que ela pensa assim? O que será que eu posso aprender com ela? Será que eu não estou errado e ela está certa? Muitas vezes não estou falando para você desfazer as suas convicções, eu tenho as minhas, mas eu busco sempre confrontá-las.
Só que de uma forma onde você comece a se fortalecer e dominar suas emoções, a ganhar controle sobre elas. Aí que está a grande sacada do negócio. Toda vez que você se depara com algo assim, vai mexer com as suas emoções por dentro, mas é a ocasião perfeita que você tem para enfrentar esse sentimento e começar a passar a ser o senhor e não o escravo dessas emoções. É claro que não é uma coisa que você vai conseguir do dia para a noite, mas é algo que, se você começar a trabalhar conscientemente a partir de agora, você vai ver como você vai ter mais controle e você não vai sofrer todas esses efeitos colaterais desse momento tão tóxico que a gente está vivendo, de mídias sociais, de cultura de cancelamento, de uma série de coisas, e você vai aprender a... Eu estava numa entrevista agora, muito interessante, depois eu vou compartilhar com vocês. É uma entrevista que é dentro de uma rádio espírita, mas tem muitas coisas também para quem não é espírita, que falava sobre aprender a amar, aprender a tolerar, a ter indulgência. O que é indulgência? É você ter compreensão para com os outros, com as imperfeições alheias. Então, você entender, você ser compreensivo com as imperfeições alheias. Que mais? A fé, a paciência. Como é que você desenvolve isso? Justamente quando você é colocado em uma situação onde você tem que enfrentar algo que vai exigir essas coisas de você. Então, toda vez que você se depara com isso, é uma grande oportunidade de você dar um passo nesse desenvolvimento. Então, talvez dessa maneira, agora eu falando, você consiga ressignificar algumas situações que aconteceram recentemente, mas principalmente que você consiga, na próxima que surgir, talvez pensar diferente, para que você não seja também intoxicado. Você veja como é triste, né? Às vezes, por exemplo, você tem uma... Às vezes você fala assim, poxa, eu gosto do Paulo, eu gosto das coisas que ele fala, faz muito sentido, poxa, ele fala umas coisas muito legais que ressoam comigo, assim, faz todo sentido, eu tenho uma admiração por ele. Daí, de repente, você para e descobre que, sei lá, eu tenho uma posição política totalmente diferente da sua, ou ideológica. Você é de direita, eu sou de esquerda. Eu sou de direita, você é de esquerda. Eu sou conservador, você é progressista, ou vice-versa. E parece que daí toda aquela admiração que você tinha, tudo aquilo que eu falei, não faz mais sentido, assim, não tem mais peso, não tem mais valor, simplesmente porque você descobriu que eu tenho uma posição diferente a respeito de tal coisa. E esse momento que a gente está vivendo, apesar de agora ser, eu já falei da teoria do pêndulo, né? Parece que é uma coisa assim, vem um extremo de cá, depois para combater tem esse extremo de cá, de uma força contrária igual extrema, mas com o passar do tempo, o pêndulo vai diminuindo a velocidade até que a gente encontre um caminho no meio harmônico onde a gente saiba conviver com as diferenças, aí as coisas vão arrefecendo e a gente vai passa assim os radicalismos, acho que vão ser expelidos aí e a gente acaba tendo uma conversa mais racional, mais amistosa, um diálogo construtivo a respeito das nossas diferenças de opiniões e quem sabe a gente caminhe para muito em breve, se Deus quiser, eu enxergar que você pensa totalmente diferente de mim e vice-versa, e mesmo assim eu continuo tendo a mesma admiração por você. Simplesmente entendo que você tem outros posicionamentos, entendo as suas motivações, mas não concordo, e você também não concorda com a minha, e a gente vive numa boa, segue adiante aí, sem ser escravo das emoções, e acabar brigando e xingando e desfazendo amizade, e uma série de coisas que são secundárias diante de uma amizade verdadeira, de um laço familiar. Então, essa é a reflexão que eu trago aqui para vocês hoje, inspirado pela entrevista que eu acabei de fazer. Espero que possa ser útil, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo aí, e que eu espero também, sinceramente, que a gente possa evoluir juntos aí, dentro das diferenças que são importantes, né? Eu sou sempre favorável. Aristóteles já falava que nós avançamos, a ciência avança, a dialética, com a confrontação de ideias opostas. Então é necessário que haja os dois lados para que a gente vá se confrontando e vá melhorando nossos argumentos e vá evoluindo. Então por isso que eu sou sempre favorável a ter sempre os dois lados da situação, os dois lados para entender as motivações de cada um e a gente vai se compreendendo, vai tendo mais empatia com os outros. Tá bom? Fica essa mensagem. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal. E se quiser conhecer um pouco mais sobre mim, é só acessar paulomachado.com. Um abraço, boa noite e até a próxima.